Este espaço é para mulheres que já viveram muito, sentiram muito, mesmo assim, ainda sentem que existe algo dentro delas pedindo passagem. Mulheres que aprenderam a ser fortes para os outros, mas agora começam a perceber que também precisam ser gentis consigo mesmas. Aqui, ninguém precisa provar nada, nem justificar suas dores, nem fingir que está tudo bem. Aqui, a coragem não é gritar, é se escutar. O respeito não é endurecer, é se posicionar com dignidade. Viver com coragem não significa não sentir medo. Significa não deixar que o medo mande na sua vida. Respeitar a si mesma não é afastar o amor, é parar de se abandonar para caber no amor do outro. Toda mulher pode ser dona de si aos 60, aos 40, aos 30 ou em qualquer fase da vida. Não existe idade para começar a viver de forma mais verdadeira. O que existe é o momento em que você decide parar de se apagar. Se você sente que passou tempo demais vivendo em função dos outros e agora quer aprender a viver também por você, este conteúdo é para você. Aqui, a gente fala de escolhas, de limites, de recomeços silenciosos e da coragem delicada de dizer: agora eu vou me cuidar. A verdade mais importante que você precisa ouvir logo de cara é esta: dá para aprender a viver com autonomia emocional e prática, mesmo depois de décadas se acostumando a se moldar ao desejo dos outros. E isso não tem nada a ver com ter força de nascença ou ter sorte. Tem a ver com treino, com pequenos movimentos repetidos, com construir chão firme por baixo dos próprios pés. Quando a gente passa a vida inteira sendo conduzida, primeiro pelos pais, depois pelo marido, às vezes até pelos filhos, o cérebro aprende um roteiro: eu só estou segura quando alguém decide por mim. Só que esse roteiro não é uma sentença. É um hábito. E hábito se reescreve. Bem-vinda ao canal Dona de Si aos 60. Aqui a gente conversa de um jeito humano, sem romantizar sofrimento e sem fingir que é simples. A proposta é você lembrar que existe, que tem direito a espaço, a vontade, a voz e escolha. Ser dona de si aos 60, aos 40, aos 25 ou aos 70 não é virar outra pessoa. É voltar para casa por dentro. E, sim, não precisa esperar chegar aos 60 para mandar na própria vida. A gente deveria começar assim que deixa de ser criança. Mas se isso não aconteceu antes, ainda dá para começar agora. A idade não cancela recomeços. Ela só muda o jeito de recomeçar, com mais sabedoria, mais cuidado, muitas vezes, com mais urgência. Você descreveu algo que acontece com muita gente e quase ninguém fala com coragem. Você ama, é amada, mas se sente presa. E sente culpa por se sentir presa. É como morar numa casa que tem teto e comida, mas a janela está sempre fechada e o ar fica pesado. Você não disse eu quero acabar com meu casamento. Você disse eu quero existir. E isso muda tudo. Você quer se libertar do modo de viver em função, do medo de sair, do bloqueio que você mesma cria, da sensação de que sem ele você não sabe quem é. Esse sentimento tem nome. E ter nome não é para colocar etiqueta, é para abrir uma porta. Dependência emocional e dependência financeira podem caminhar juntas, e quando caminham juntas elas costumam criar um medo gigante de ficar só. O medo não é só do silêncio da casa. É medo de não dar conta, de não ter com quem conversar, de não ter para onde ir, de olhar para a própria vida e perceber que você não se escolheu por muito tempo. Só que olha que curioso. Você já está se escolhendo agora, porque você teve lucidez de dizer eu não quero viver a vida dos outros, eu quero ter vida própria. Essa frase é um início de liberdade. Vamos organizar isso de um jeito bem prático, porque mente ansiosa precisa de mapa. Primeiro, não confunda amar alguém com desaparecer dentro de alguém. Amor saudável não exige que você vire uma sombra. Amor saudável até melhora quando cada um tem um pedaço de vida que é seu. Suas amigas, sua caminhada, sua academia, sua piscina, seu passeio, seu café, sua rotina que te dá prazer. Quando a vida fica pequena demais, qualquer relação vira o centro do universo, e aí tudo pesa. Você disse, ele não impede de sair, mas eu me impeço. Isso é muito honesto. Significa que a prisão não está somente fora. Ela está no medo que você aprendeu e repetiu por anos, talvez desde a sua casa com seus pais. E aqui entra o segundo ponto. Você não nasceu dependente. Você foi treinada a depender. Primeiro dominada pelos pais, depois casou cedo, teve filhos, e então veio a dinâmica do marido querendo dominar. Quando uma pessoa passa muito tempo vivendo sob comando, ela começa a sentir culpa quando tenta comandar a própria vida. Culpa por sair. Culpa por comprar algo para si. Culpa por dizer hoje eu vou sozinha. Culpa por ter vontade. E essa culpa parece consciência, mas é só condicionamento.
Agora o terceiro ponto, e talvez o mais importante para você se destravar. Independência não começa com um grande ato heróico. Ela começa com microcoragens. Coisas pequenas o bastante para você conseguir fazer mesmo com medo. Se você esperar não ter mais medo, você fica parada. A saída é fazer com medo mesmo, em doses pequenas, repetidas. Então vamos criar um primeiro treino de dona de si, bem simples, para os próximos 7 dias. Minuto da escolha. Todo dia, uma vez por dia, você vai escolher uma coisa pequena sem pedir validação. Pode ser a roupa que vai usar, o horário do banho, o que vai comer, o que vai assistir. Parece bobo, mas você está treinando o músculo da decisão. E quando alguém interferir, você vai responder com uma frase curta. Obrigada, mas hoje eu vou fazer do meu jeito. Só isso. Sem briga. Sem justificar. A justificativa longa abre espaço para discussão. A frase curta fecha com respeito. Saída de 20 minutos. 3 vezes na semana, você vai sair sozinha por 20 minutos. Não precisa ser um passeio importante. Pode ser ir à padaria, caminhar na rua, sentar numa praça, entrar numa loja e olhar coisas. O objetivo não é resolver a vida. É ensinar o corpo que sair sozinha não é perigo. O corpo aprende por repetição. Uma conversa real por semana. Você disse que não tem amigos. Então comece pelo mais acessível. Uma conversa de 5 minutos com alguém do seu entorno. Pode ser uma vizinha, uma pessoa da igreja, alguém do prédio, a atendente que você vê sempre. Não é para virar íntima. É para reabrir a porta do mundo. Uma frase simples já começa. Oi, tudo bem? Eu estou tentando sair mais e conversar com pessoas. Como tem sido sua semana? Um cuidado que é seu. Você falou de academia, piscina, nadar. Isso é ouro. Não é só exercício, é território. Escolha um cuidado que seja exclusivamente seu. E trate como compromisso, como consulta. A sua mente precisa entender que você também é prioridade. Agora, sobre a parte psicológica que você mencionou, você não está fraca. Você está cansada e com medo. E medo prolongado vira bloqueio. Ajuda psicológica pode acelerar muito esse processo, porque tem coisas que a gente não destrava sozinha, principalmente quando a história de vida foi sendo construída em torno de obediência e culpa. Se você puder, procure terapia. Se não puder, busque grupos de apoio gratuitos, centros de atendimento psicológico em universidades, CRAS-CREAS na sua cidade, e até grupos de convivência para pessoas 60+ que muitas prefeituras oferecem. Você não precisa carregar isso sem rede. E antes de seguir, deixa eu te dizer algo com carinho e firmeza. Você não precisa esquecer quem ama para existir. Você precisa parar de se abandonar. É diferente. A meta não é arrancar amor do peito. É colocar você de volta na sua própria vida, como personagem principal. Se esse tema está falando com você, já deixa seu like e confere agora se você está inscrita no Dona de Si aos 60, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conversas assim, sem julgamento e sem pressa. E agora eu quero te ouvir. Qual é o seu maior medo quando você imagina sair sozinha e viver mais a sua vida? É medo de não dar conta, medo de ser julgada, medo de se sentir vazia, ou medo de dar errado? Escreve nos comentários com sinceridade, porque eu leio e isso ajuda outras mulheres a perceberem que elas não estão sozinhas nessa caminhada. Quando você diz eu não sei viver sozinha, o que seu coração está tentando explicar não é incapacidade, é falta de referência. Você nunca teve um período longo da vida em que pôde se ouvir sem alguém por cima dizendo o que era certo, errado, permitido ou perigoso. Então, ficar sozinha não parece liberdade, parece vazio. E é por isso que dá medo. Não porque você seja frágil, mas porque ninguém te ensinou a ocupar o próprio espaço. Existe uma diferença importante que muda tudo. Solidão não é o mesmo que estar só. Solidão é sentir-se invisível mesmo acompanhada. Estar só é apenas não ter alguém ao lado naquele momento. Muita gente vive cercada de pessoas e profundamente só, porque nunca é vista de verdade. E muita gente aprende a estar só e descobre algo poderoso. A própria companhia pode ser um lugar seguro. Você não precisa gostar de ficar sozinha agora. Precisa apenas parar de tratar isso como um inimigo. Pense assim: ficar sozinha é uma habilidade, não um domingo. E habilidades se aprendem. Do mesmo jeito que você aprendeu a cuidar de uma casa, de filhos, de um casamento, você pode aprender a cuidar de si. Você comentou algo muito forte: as palavras te machucam. Isso é um sinal claro de que, por muito tempo, a sua identidade foi construída mais pelo olhar do outro do que pelo seu. Quando alguém comenta, critica, opina ou interfere,
Não dói apenas a frase. Dói porque aquilo parece confirmar um medo antigo. Eu não sei, eu não dou conta, eu não sou suficiente. Mas olha com atenção, essas frases não nasceram com você. Elas foram repetidas tantas vezes que viraram voz interna. A libertação que você busca não é se tornar dura, fria ou indiferente. É criar um centro interno. Um lugar dentro de você que diga: eu escuto, mas eu decido. Isso muda tudo. Porque, a partir daí, a interferência do outro não manda mais. Ela apenas passa. Vamos trabalhar isso de forma concreta. Existe um exercício simples, mas muito transformador, que eu quero te ensinar agora. Ele se chama Reaprendendo a se ouvir. Durante 10 dias, todos os dias, você vai responder essas 3 perguntas, nem que seja mentalmente ou num caderno simples. O que eu senti hoje que eu não disse? O que eu fiz hoje só para agradar? O que eu gostaria de ter feito diferente? Não é para se julgar. É para se perceber. No começo, talvez venha tudo confuso. Com o tempo, você começa a identificar padrões. Onde você se cala, onde você cede, onde você se anula. Consciência é o primeiro passo da autonomia. Outra coisa essencial: você precisa separar medo real de medo aprendido. Medo real é aquele que protege do perigo concreto. Medo aprendido é aquele que aparece mesmo quando não há ameaça, só novidade. Sair para um shopping, caminhar, entrar numa academia, conversar com pessoas, isso não é risco. É novidade. E o cérebro, quando não está acostumado, chama a novidade de perigo. Mas você pode educar esse cérebro, com calma e repetição. Você também falou algo muito honesto. Eu tenho aposentadoria, mas isso não me deixa feliz. E aqui é importante ajustar expectativas. Dinheiro traz segurança, mas sentido vem de pertencimento e propósito. Você não precisa descobrir o grande propósito da vida. Isso paralisa. Comece com micropropósitos. Algo que te tire de casa, algo que te conecte com pessoas, algo que faça o dia ter começo, meio e fim. Algumas ideias práticas, adaptáveis à sua realidade. Aulas coletivas de atividade física, porque criam vínculo naturalmente. Grupos de caminhada em bairro ou parques. Cursos curtos para 60 mais oferecidos por centros comunitários. Voluntariado leve, algumas horas por semana. Grupos de leitura, artesanato, dança, hidroginástica. Não é para fazer tudo. É para escolher uma coisa e testar por 30 dias. Só uma. A constância cura mais do que a intensidade. Agora, sobre o relacionamento, você não precisa enfrentar isso como uma guerra. Muitas vezes, quando uma mulher começa a se fortalecer, o ambiente estranha. Pode haver resistência, ironia, silêncio ou até culpa jogada. Por isso, é importante que sua mudança não seja anunciada, seja praticada. Menos discurso, mais atitude pequena e firme. Você não precisa convencer ninguém de que quer viver melhor. Você precisa viver. E quando vier o pensamento "eu não consigo", responda com algo mais verdadeiro: "Eu ainda estou aprendendo". Isso muda o tom interno. Aprender pressupõe erro, tentativa, tropeço. E tudo bem. Você não é velha demais. Não é tarde demais. Não está quebrada. Você está despertando. E despertar às vezes dói, porque os olhos estavam fechados há muito tempo. Se esse texto está te ajudando, compartilha com alguém que você sabe que vive se anulando e acha que já passou da idade de mudar. E me conta nos comentários: qual foi a primeira coisa que você deixou de fazer por medo, mas que hoje sente vontade de tentar? Sua resposta pode acender uma luz em outra mulher que ainda não teve coragem de escrever. Existe um ponto delicado, mas libertador, que precisamos conversar agora. Você não precisa se transformar numa pessoa forte o tempo todo para ser independente. Muita gente acredita que autonomia é não sentir medo, não chorar, não vacilar. Isso não é autonomia, é rigidez. Autonomia verdadeira é conseguir sentir tudo isso, mesmo assim, não se abandonar. É continuar caminhando, mesmo tremendo um pouco por dentro. Você disse algo muito importante: eu quero ter força para dizer não. Essa frase revela a maturidade. Dizer não não é agressão, não é desamor, não é egoísmo. Dizer não é um limite saudável. E limites não afastam quem respeita, eles só incomodam quem se beneficia da sua falta de limite. Quando você começa a se posicionar, mesmo de forma tranquila, algumas pessoas estranham. Não porque você mudou para pior, mas porque o papel que você sempre ocupou deixou de ser confortável para elas. Aqui vai uma verdade que ninguém ensina às mulheres: quando você passa a vida inteira sendo a pessoa que se adapta, quando para de se adaptar vira difícil.
Mas difícil não é você. Difícil é lidar com alguém que agora se respeita. Vamos falar de algo prático. Como começar a dizer não sem culpa. O primeiro passo é entender que você não precisa explicar demais. Explicações longas geralmente são tentativas de se defender. E quando você se defende, você mesma se coloca no lugar de quem está errada. Em vez disso, use frases simples, repetíveis, calmas. Hoje eu não quero. Isso não funciona para mim. Eu prefiro fazer de outro jeito. Agora não. No começo, o coração acelera, a mão soa, a cabeça inventa mil cenários. Mas depois de algumas repetições, algo muda. O corpo entende que dizer não destruiu nada. E isso é libertador. Outro ponto importante: você não precisa se libertar de tudo de uma vez. Isso assusta e paralisa. A liberdade que sustenta é construída em camadas. Primeiro você se torna dona do seu tempo. Depois, das suas escolhas pequenas. Depois, das suas opiniões. Depois, dos seus planos. Um degrau de cada vez. Você falou que não tem amigos. Isso não define quem você é, define a fase que você viveu. Amizade não nasce do nada, nasce da convivência. Por isso, não coloque a meta ter amigos. Coloque a meta frequentar lugares onde pessoas estão. O vínculo vem depois. E aqui entra algo que quase ninguém fala. Muitas mulheres passam tanto tempo cuidando dos outros que desaprendem a se divertir. Quando sobra tempo, não sabem o que fazer com ele. A diversão parece perda de tempo, parece coisa fútil. Mas a alegria também é necessidade humana. Você não precisa merecer a alegria. Ela não é prêmio por sofrimento. Ela é parte da vida. Comece se perguntando, sem cobrança: o que me dá um mínimo de prazer? Pode ser algo simples: caminhar ouvindo música, tomar um café fora, entrar numa livraria, assistir a algo que te faça rir, mexer com plantas, nadar. Não subestime o pequeno prazer. Ele reativa o desejo de viver. Agora, sobre o medo de não ter com quem viver. Isso costuma esconder outro medo maior, que é não ser escolhida. Mas olha isso com carinho. Você já foi escolhida muitas vezes na vida. Só que agora chegou a hora de você se escolher. E quando a gente se escolhe, as relações mudam de qualidade. Algumas se afastam, outras se aproximam, novas surgem. Isso faz parte do processo. Você não está querendo viver errado. Você está querendo viver inteiro. Existe uma diferença enorme. Viver inteiro é assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, inclusive pelos erros. É parar de esperar permissão para existir. E se, em algum momento, você sentir que está pesada demais para seguir sozinha, isso não é fracasso. É sinal de que você precisa de apoio. Pedir ajuda psicológica não é sinal de dependência, é sinal de inteligência emocional. Às vezes, a gente precisa de alguém que nos ajude a reorganizar a história que contamos sobre nós mesmas. Antes de continuar, eu preciso te dizer algo importante. Muita gente que acompanha conteúdos como este sente identificação profunda, mas ainda não está inscrita no canal. Dá uma conferida agora se você já se inscreveu no Dona de Si aos 60 e ativou as notificações. Assim você recebe aviso sempre que sair um vídeo novo que pode te fortalecer exatamente no momento certo. E me conta aqui nos comentários, com sinceridade, qual é o não mais difícil que você imagina dizer hoje. Escrever isso já é um primeiro ensaio de liberdade. Existe um momento silencioso no processo de libertação que quase ninguém fala sobre, mas que é decisivo. Quando você começa a mudar por dentro, a vida externa ainda não mudou. E isso gera angústia. Você pensa: eu já entendi, já decidi, já quero diferente, mas tudo continua igual. Esse intervalo é desconfortável, mas é nele que a autonomia cria raiz. Não desista nessa fase achando que não funcionou. Funcionou. Só ainda não apareceu. Você passou a vida inteira vivendo para a casa dos pais, depois para o casamento, depois para os filhos. Isso significa que sua identidade sempre esteve ligada a cuidar. Quando o cuidado deixa de ser exigido o tempo todo, sobra um espaço vazio que assusta. Só que esse espaço não é falta. É campo fértil. É ali que você começa a se perguntar: quem sou eu quando não estou servindo? Muita mulher confunde liberdade com abandono. Tem medo de ser vista como egoísta, fria, ingrata. Mas existe uma diferença enorme entre abandonar alguém e parar de se abandonar. Quando você começa a se respeitar, você não está tirando nada de ninguém. Está apenas devolvendo a si mesmo o direito de existir. Vamos falar agora de algo muito concreto: rotina. Pessoas emocionalmente dependentes costumam viver em rotinas que não foram escolhidas, apenas herdadas.
E mudar a rotina é uma das formas mais rápidas de mudar o estado interno. Não precisa virar tudo do avesso. Basta introduzir pequenas quebras previsíveis. Escolha um dia da semana que seja seu. Não para grandes planos, mas para pequenos rituais. Sair para caminhar, tomar um café sozinha, ir à piscina, sentar num banco de praça, observar pessoas. Esse dia precisa ser protegido. Não negociável. É um acordo que você faz com você. Quando alguém questionar, responda com naturalidade. Esse dia é importante para mim. Outra coisa fundamental. Pare de esperar motivação. Motivação vem depois da ação, não antes. Se você ficar esperando vontade, ela não aparece. Mas se você age, mesmo sem vontade, algo se movimenta dentro. A liberdade começa no corpo, não na cabeça. Caminhar, nadar, se deslocar, ocupar espaço físico muda o estado emocional. Você falou que gostaria de ser dona das próprias atitudes. Isso começa quando você percebe que não precisa da aprovação de todos para seguir. A aprovação mais importante é a sua. E ela se constrói quando você cumpre pequenos combinados consigo mesma. Cada vez que você faz o que disse que faria, sua autoestima cresce um pouco. E autoestima não nasce de discurso bonito, nasce de coerência. Agora, um ponto delicado. Você não precisa esperar que o outro mude para você mudar. Se você condicionar sua liberdade à reação dele, você continua presa. A mudança verdadeira acontece quando você assume que algumas pessoas não vão gostar, não vão entender, não vão apoiar. E mesmo assim, você segue com respeito e firmeza. Você também não precisa se isolar emocionalmente para ser livre. Conversar, compartilhar, pedir ajuda, trocar experiências faz parte de uma vida saudável. O que você está aprendendo agora é a não viver exclusivamente em função do outro. É diferente. Talvez, em alguns dias, você vá se sentir culpada por estar cuidando de si. Em outros, vai se sentir vazia. Em outros, vai se sentir confusa. Nada disso significa que você está errando. Significa que você está saindo de um padrão antigo. Padrões antigos resistem. Se em algum momento você pensar talvez eu esteja exagerando, se pergunte: exagero para quem? Para você ou para quem se acostumou com a sua disponibilidade total? Essa pergunta ajuda a colocar as coisas no lugar. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, deixe um comentário contando em qual área da sua vida você sente que mais se anulou. No tempo, nas escolhas, nos sonhos ou nas relações. Sua resposta pode ajudar outras pessoas a identificarem o próprio ponto de partida. E se fizer sentido, compartilhe este vídeo com alguém que vive colocando todo mundo na frente de si mesma. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Significa que, mesmo com medo, confusão e dor, existe dentro de você uma parte que não desistiu. Uma parte que quer viver de verdade, não apenas sobreviver. E essa parte merece ser ouvida, cuidada e fortalecida. Você não é fraca por ter amado demais, por ter se dedicado, por ter vivido em função dos outros. Isso fala da sua capacidade de entrega. O problema nunca foi amar. O problema foi não ter aprendido, ao longo do caminho, a se incluir nesse amor. Agora, a vida está te convidando a fazer diferente. Não como punição, mas como maturidade. Vida plena não é uma vida perfeita, nem leve o tempo todo. Vida plena é uma vida em que você participa das próprias escolhas. É quando você sabe o que quer, o que não quer, e aceita que algumas decisões vão gerar desconforto, mas ainda assim são necessárias. Não é sorte. É prática. É treino diário. É dizer sim para você mais vezes do que disse até hoje. Toda mulher tem o poder de decisão. Decidir se quer casar, se quer ter filhos, se quer trabalhar fora, se quer ficar em casa, se quer sair, passear, mudar, aprender, descansar. O problema não é não ter esse poder. O problema é ter sido ensinada a entregar esse poder aos outros. Recuperá-lo leva tempo, paciência e gentileza consigo mesma. Você pode começar escolhendo o que comer, o que vestir, para onde ir, com quem conversar, o que aceitar ouvir. E quando alguém interferir, você pode aprender a dizer, com firmeza e respeito: isso não me pertence. Cada vez que você faz isso, um pedaço da sua liberdade volta. Talvez você ainda ame. Talvez você ainda tenha medo. Talvez você ainda não saiba exatamente como será sua vida daqui para frente. E tudo bem. Você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas continuar caminhando, um passo de cada vez, sem se abandonar no meio do caminho. Existe uma mulher inteira aí dentro. Uma mulher que pensa, sente, deseja, escolhe. Uma mulher que não nasceu para viver à margem da própria vida.
E você tem coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir apesar dele. Se este texto tocou você de alguma forma, escreve nos comentários o que mais despertou aí dentro. Foi a vontade de mudar, o medo de mudar ou a sensação de finalmente se sentir compreendida? Curte este vídeo para que ele alcance outras mulheres que também precisam ouvir isso, e compartilha com alguém que você sabe que anda se esquecendo de si mesma. A sua coragem pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa importante. Dentro de você existe uma mulher mais forte do que imagina, mesmo que hoje ela ainda esteja cansada. Você não precisa mudar tudo de uma vez, nem ter respostas prontas, nem saber exatamente como será o amanhã. Basta não desistir de si mesma. Cada pequeno passo conta. Cada escolha feita com respeito por você mesma já é uma vitória. Você não precisa se tornar outra pessoa para viver melhor. Só precisa voltar a ser quem você é, sem culpa, sem medo de ocupar espaço, sem pedir permissão para existir. A vida não exige perfeição, exige presença. E quando você se coloca presente na própria vida, algo bonito começa a acontecer. O medo diminui, a confiança cresce e a coragem deixa de ser um esforço e vira companhia. Que você siga com mais leveza, mais firmeza e mais carinho por si mesma. Você merece uma vida em que não precise se esconder para amar, nem se diminuir para ser aceita. Você merece viver com dignidade, escolha e verdade.